Emerson Pansieri, bora falar do Cruzeiro cabuloso. Cruzeiro viajando pro Rio de Janeiro para encarar o Botafogo nessa véspera, e o Pansieri também levando o primeiro time do rádio daqui a pouco para a cidade maravilhosa. Pansi, um abraço para você. Quais são as informações do Cruzeiro para essa primeira rodada de Brasileirão, Pansieri? Fala, Pedro Abílio, um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, chegando com as informações do Cruzeirão mais lindo do mundo, aqui no aeroporto de Confins. É que a Itatiaia já está embarcando rumo ao Rio de Janeiro para acompanhar essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, no estádio Newton Santos, lá no tapetinho do Engenhão. É a rodada inaugural para o time celeste, começando então a vida no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou falar sobre o time principal, porque ontem nós recebemos o Myron César, campeão da Copinha, técnico do Sub-20 do Cruzeiro, esse trabalho, né, de formação dos jovens atletas do time celeste, os crias da Toca, e ele fala primeiramente aqui sobre essa conquista no domingo diante do São Paulo, Cruzeiro sendo bicampeão da Copa São Paulo. Mas eu chego no dia 17 de novembro, foi meu primeiro contato com o elenco, e a gente tinha traçado um objetivo, que é acordar na cidade de São Paulo no dia 23. Sempre a semifinal é no dia 21 e 22, e aí as equipes chegam na capital no dia 23. Então foi o primeiro objetivo, né, que a gente tinha, o primeiro aperto de mão entre o Myron, comissão e todo o elenco. E no dia 25 tá fazendo a final. Objetivo cumprido. Dentro desse tempo foram dias de muito trabalho, né? De uma construção que eu me orgulho, né, em ter comandado. Eu recebi muito carinho na minha chegada, então não posso deixar de falar disso. Encontrei pessoas comprometidas e apaixonadas pelo clube e assim, doidas para fazer com que tudo desse certo. Me contextualizaram aquilo que era o clube, e aí nós seguimos com essa rapaziada que é tão especial. Técnico Myron César, que participou ontem da turma do bate-bola, também da mesa redonda, agora responde sobre essa formação, né, os pilares desta formação dos jovens atletas do Cruzeiro. O principal objetivo da base é formar, e eu acredito em 3 pilares, que é formar em primeiro lugar, vencer, ganhar, que faz parte do processo de formação, e revelar. A Copinha, ela deixa isso tudo em voga. Talvez uma questão que eu gostaria de falar é que talvez não, né? Eu tenho certeza que seria fazer muito bem pro futebol brasileiro se o futebol de base fosse tão propagado durante toda a temporada como é na Copa São Paulo. Bom, o Sub-20 é a ponta do processo, no qual no popular é a lapidação final. Eu considero que no profissional, na equipe principal, o Sub-20 não é o último, né, o último processo da formação. Para mim, eles precisam de estar na equipe principal para terminar, para chancelar todo esse tempo e esse processo de formação. E aí o Cruzeiro está fazendo isso de forma muito legal. Vocês estão vendo, né? Os jogadores participando do início do Campeonato Mineiro, performando, evoluindo e voltando e fazendo parte também da equipe Sub-20. É um processo que está sendo olhado com muito cuidado, e aí quando o processo é coerente, quando esse olhar para as categorias de base é coerente, aí só quem ganha é o Cruzeiro. Palavras então do técnico Myron César aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Ele que viu, né, o goleiro Vitor Lamounier, o meio-campista Murilo Hickman, o Juan Gabriel, que é meia, o Cauã Batistella, que também é meia, o Ryan Leles, atacante. Esses jogadores estão no time principal, já treinando na equipe de cima do Cruzeiro, com o técnico Tite fazendo esse panorama sobre a formação de base do Cruzeiro, que tem na diretoria o Adilson Batista,
Batista, ex-jogador, ex-treinador, e também o Fred Cascardo, Pedro Abílio. É um baita de um clichê, né, Nath Fiuza, dizer que em breve veremos o futuro do Cruzeiro nos pés, né, desses jogadores que conquistaram a Copinha, e de muitos desses que o Pansieri citou, que o Myron César elogiou, utilizou no título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e que certamente serão importantes para o processo do Cruzeiro nesse Brasileirão, né, Nath? Mas é exatamente isso que a gente quer ver, né? O futuro do Cruzeiro passando de fato pelos pés desses jovens atletas. Primeiro, o retorno técnico que já está acontecendo desde as categorias de base, com a conquista desse título, mas não é só o título, uma campanha sólida de um time que jogou bem ao longo de todo o torneio, um time equilibrado, que você percebe em que os atletas conseguem se destacar. Então, retorno técnico na base, daqui a pouco o retorno técnico no time principal, e contribuindo com o futuro do Cruzeiro também, se eles forem vendidos, né? Depois ter também o retorno financeiro que faz parte. É para isso que um clube tem a sua categoria de base, né? Para revelar, para buscar talentos, para revelar, para lapidar esses talentos, para utilizá-los no time. Depois, como hoje, principalmente no futebol, todo mundo sai muito jovem ainda para o futebol europeu, para outras praças, para eles darem também o retorno financeiro, né? Mas já é possível perceber esses nomes que o próprio Myron citou, né? Jogadores que já vão integrar aí o time principal, já vão ser observados mais de perto pelo técnico Tite, e agora com a experiência da Copinha e a experiência de treinar com os outros jogadores, a tendência é que eles se desenvolvam mais e mais rápido. E é claro que a gente não está falando aqui que um time tem que depender só da sua categoria de base, ou que o Cruzeiro tem que pegar um desses garotos e colocar como titular absoluto. Não é nada disso. É um processo que tem que ser feito aos poucos, para que daqui a pouco eles estejam inseridos, e aí sim com possibilidade de ajudar da melhor maneira, como foi o caso do Kaique, né? Primeiro subiu, depois ficou ali treinando, depois passou a ser suplente do Marlon, e quando a oportunidade pintou, ele estava pronto. Eu acho que isso pode acontecer também com outros atletas da base do Cruzeiro. Campeonato Brasileiro, afinal de contas, a gente discutiu há pouco, né, qual vai ser a briga do Atlético no Campeonato Brasileiro, e quero trazer essa discussão também para o noticiário do Cruzeiro. Por isso vou chamar o Fabrício Guerreiro, ídolo aqui na Itatiaia, falando sobre o cabuloso no Campeonato Brasileiro. Qual vai ser, Fabrício, a briga do Cruzeiro neste Brasileirão que começa para a Raposa amanhã? Fabrício, um abraço. Fala comigo, Pedro Abílio. Beleza? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando no Rádio Esportes. Pedro, com certeza entra para disputar o título. Ano passado o Cruzeiro entrou com o objetivo de se classificar para a Libertadores, mas com esses investimentos que fez esse ano, trazer o Gerson, conseguir manter o Caio Jorge, Matheus Pereira, a base do time, os jogadores precisam entrar com esse pensamento, com esse comprometimento, terem humildade, assim como tiveram em vários jogos o ano passado. Os melhores jogos do Cruzeiro foram aqueles jogos que o time entrou concentrado, focado, dando 100% de entrega. Quando o Cruzeiro não joga nesse nível, quando entra com uma certa soberba, com uma certa achando que vai vencer com uma certa facilidade, sem se entregar na parte física, defendendo e atacando, né? Também ali um jogo associativo, triangulações, jogo objetivo rápido, de entrega mesmo, 100% na parte física e técnica, concentração. Esse time não conseguiu bons resultados. A gente sabe que é o terceiro jogo dessa equipe titular, ainda não está com um entrosamento ideal, não está com as características aí que o novo treinador quer pôr, o Tite, né? Mas o mais importante é tentar vencer, com todo o respeito à equipe do Botafogo, mas com esses investimentos e com o campeonato que fez o ano passado, eu acho que o pensamento do Cruzeiro tem que ser na conquista do título. Fabrício Guerreiro aqui na Itatiaia. A gente vai seguir essa discussão, quero a sua opinião aqui também no YouTube da Itatiaia, hein? Valeu, Fabrício Gouveia. A gente continua falando do Cruzeiro aqui na Itatiaia. Agora sim, Pansieri, trazendo mais desse time pra gente discutir aqui com a Nath e com a Lê a respeito do Cruzeiro para amanhã, e principalmente sobre qual vai ser a briga do time celeste neste Campeonato Brasileiro que começa hoje, mas pro Cruzeiro começa amanhã no Rio de Janeiro, pra onde daqui a pouco você tá embarcando. E quem leva o Cruzeiro, hein? Ô Pansi!
Agora sim, então, Pedro Abílio, falando sobre o time do Cruzeiro que vai a campo contra o Botafogo nesta quinta-feira. A equipe finalizando os trabalhos agora na Toca da Raposa. O almoço, pequeno descanso, depois os jogadores seguem aqui para Confins. Cruzeiro deve chegar por volta de 7 horas da noite no Rio de Janeiro. Vai ficar hospedado ali na Barra da Tijuca. E uma expectativa que o Cruzeiro tinha do Vidjalba ser relacionado para esse confronto, acredito que ainda não. Acredito que o Vidjalba ainda não viaje para esse confronto contra o Botafogo. Fica na Toca da Raposa. Vamos ver o que vai ser em relação a esse trabalho, né, específico também com o Vidjalba, para que ele possa ir voltando aos poucos, para que ele possa ganhando também minutagem na equipe do Cruzeiro. Essa é a realidade. Então, uma tendência que o Vidjalba fique realmente fazendo os trabalhos na Toca e se condicione para a sequência do Campeonato Brasileiro e também do Campeonato Mineiro. Por isso, a grande dúvida é se o Gerson vai começar de titular no Nilton Santos. Será que o Tite vai fazer alguma alteração no meio-campo do Cruzeiro? Será que vai ter essa mudança na equipe celeste para o duelo contra o Botafogo? Se ele não começar com o Gerson, ele pode começar com a equipe que iniciou o clássico contra o Atlético, né? Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira. Na frente, Wanderson e Caio Jorge. Vamos ver o que é que vai fazer o Tite em relação também aos relacionados, qual que vai ser a formação de banco do Cruzeiro. Matheus Henrique ainda melhorando a forma física, treinando com os companheiros. Também acho que não vai viajar para o Rio de Janeiro, ainda ficando como opção. E aí, podendo até entrar na partida contra o Betim no jogo de domingo, Campeonato Mineiro, um time mesclado. Também não acho que para esse jogo do fim de semana o técnico Tite vai escalar os titulares. Acho que vai dar uma mexida no time, também dar uma alternada nesses jogadores, até para obter o melhor da parte física de condicionamento, pensando em Campeonato Brasileiro, amanhã a estreia, e também no Campeonato Mineiro domingo, que o Cruzeiro precisa de uma vitória. Pedro Abílio. É isso, obrigado, Pansieri. Boa viagem para você daqui a pouco para o Rio de Janeiro. 12h37, Ale Oliveira, qual vai ser a briga do Cruzeiro neste Brasileirão? Eu acho que também na parte de cima da tabela tem algumas considerações a respeito do Cruzeiro que o torcedor não gosta que eu faça, mas ele já fez, né? Eu tenho dito aqui o seguinte, que muito jogador que hoje é do elenco do Cruzeiro, titular do Cruzeiro, viveu o seu melhor momento na carreira em 2025, né? E assim, a gente torce para que eles consigam repetir esse nível de atuação, mas não é simples, não é fácil, né? Outra coisa, muita gente passou a estudar durante o campeonato do ano passado mesmo, o Campeonato Brasileiro, e até pensando na Copa do Brasil, nos confrontos contra o Corinthians, estudou muito o Cruzeiro, né? Estudou muito o Cruzeiro. Foi o que fez, por exemplo, o Atlético no Clássico, né? Uma das coisas que o Cruzeiro mais gostava era de roubar a bola próximo da área do adversário. E isso o Atlético não ofereceu. E muitos times, inclusive da parte de baixo da tabela, que o Cruzeiro acabou tropeçando no Brasileirão de 2025, também não ofereceram, né? Então, são algumas dificuldades que o Cruzeiro terá a partir de amanhã no Campeonato Brasileiro, né? Então, de tentar repetir nível de atuação individual, os adversários entendem o poder do Cruzeiro e começam a estudar cada vez mais o time, e por isso que o Tite tem alguns desafios, né? É de criar alternativas diferentes para esse Cruzeiro e tentar extrair o máximo desses jogadores, ao mesmo tempo que ele vai tentando encaixar alguns que tem a característica que ele mais gosta, né? Um deles é o Gerson, evidentemente, que tem que ser encaixado nesse time. A gente viu que no Clássico ele fez a escolha, para mim de forma correta, de manter o time do ano passado, apostando no conjunto, no entrosamento, na sintonia, e depois ele acabou colocando o Gerson. Na minha humilde opinião, respeito demais e acredito muito no Tite, inclusive no Cruzeiro, eu acho que ele não precisa mexer em duas, sabe? Então ele quer colocar o Gerson como ponta, ele tira o Christian ou o Wanderson. Ele quer colocar o Gerson como segundo homem do meio campo, ele tira o Lucas Silva. Acho que ali, quando ele tira o Lucas Silva e aí desloca o Christian para jogar no meio, coloca o Gerson, ali já mexe muito numa estrutura que está muito pronta, né? Então ele tem direito de fazer as apostas e as escolhas dele, mas tentando mexer o menos possível, pelo menos nesse início.
Eu já falei aqui, repito, acho que no time ideal do Tite terão 3 alterações, 2 além do Gerson, né? O Gerson, evidentemente, eu acho que vai ter um ponta agudo, acho que a minha aposta seria no Sinisterra, que é mais tático do que o Arroio, e acho que o Mateuzinho vai jogar. Mas isso é a médio e longo prazo, isso é durante a temporada. Então esses são alguns dos desafios do Cruzeiro, mas entendo que o Cruzeiro também vai brigar na parte de cima da tabela. Aí se vai brigar pelo título ou não, vai depender de muita coisa. Onde o Cruzeiro vai na Libertadores, onde o Cruzeiro vai na Copa do Brasil, até onde os seus rivais direto vão nessas Copas, nas competições paralelas, né? Mas na parte de cima da tabela, com certeza eu acredito na briga do Cruzeiro. Eu estou aqui com o relógio batendo no meu pescoço, mas eu queria saber de você também, onde você acha que será a briga do Cruzeiro neste Brasileirão? E o bom do intervalo interativo é que a gente pode falar mais solto, né? Pode. Porque o Cruzeiro brigou pelo título do Brasileiro ano passado até as últimas rodadas. E é difícil falar o que faltou, né? Porque tinha um time muito forte. Mas aí, Nath, eu tenho a sensação que o nível melhorou um pouco em relação ao ano passado. Só que tem a Libertadores. Eu também acho. Aí é uma competição a mais pro Cruzeiro que, quando percebeu que as coisas já estavam difíceis demais na Sul-Americana, acabou abrindo mão de vez e focou no Campeonato Brasileiro. E eu acho que isso foi importante, inclusive, né, pro desempenho do Cruzeiro, que teve mais tempo para se preparar, ao contrário dos seus principais rivais ali da parte de cima da tabela, Flamengo e Palmeiras, que estiveram envolvidos na Libertadores o percurso todo, chegando à grande final. Mas eu também acho que o nível subiu. Eu acho que o nível começou a subir já na janela do ano passado, com a chegada do Arroio e do Sinisterra, que são atacantes com uma característica que o Cruzeiro não tinha até então no elenco, né? De beirada, de 1 contra 1, de drible, né? Jogadores mais agudos. O Cruzeiro não tinha isso. A gente sabe que o Wanderson é mais tático do que fazedor de gols, do que um jogador de ir para cima da marcação, né? Então acho que o nível começa a subir ainda no ano passado com essas contratações e, claro, agora com a chegada do Gerson. Eu acho que o Cruzeiro fez um esforço de bastidores com renovações e a contratação do Gerson para brigar pelo título, para ser candidato ao título. Eu acho que o elenco foi montado para isso, tem um grande treinador para conduzir esse projeto, mas claro que as coisas precisam acontecer dentro do campo. E acho que com relação a Palmeiras e Flamengo, o Cruzeiro tem desvantagens. Com relação ao Flamengo, principalmente elenco, né? O Flamengo ainda sobra, agora ainda com Paquetá, enfim. E com relação ao Palmeiras, além do elenco que também é muito forte, o trabalho do Abel, que já é um trabalho muito mais longevo, muito mais encaixado. A gente tem que ver qual vai ser o Cruzeiro do Tite. Ainda não deu pra gente perceber. Mas se for um Cruzeiro equilibrado como no ano passado, com as principais peças rendendo e com o Tite dando ainda mais repertório para a equipe, aí eu acho que tem toda a condição de tentar tirar ali um pouco do favoritismo do Flamengo e do Palmeiras.